Pronto. Bom dia, pessoal. Agora já está gravando aqui. A frequência eu já marquei presença para todo mundo, né? Porque como foi uma aula online meio forçada, não estava prevista no calendário. Então eu parto do pressuposto que quem tinha compromisso hoje, né, foi atender os compromissos. Então eu já coloquei presença para todo mundo, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui nossa primeira parte aqui de alocação dinâmica, porque na semana que vem a gente continua e termina esse assunto aqui. Só que para a gente entender a parte da semana que vem, a gente precisa entender muito bem essa primeira parte aqui, tá? Mas é muito bem mesmo, porque senão não tem jeito de acompanhar a segunda parte, porque eu vou partir do pressuposto que todo mundo entendeu tudo que está aqui. Então, assim, tiver qualquer dúvida, pergunta na hora. Deixa eu ver, o Guilherme tá vindo de fora. Pronto. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, pergunta na hora, tá? Então, vamos lá. Passar aqui para o próximo slide. Então, é o seguinte. Até agora, todas as variáveis que a gente criou, a gente não teve que preocupar do ponto de vista de memória com nada. Por quê? Tudo foi o compilador que fez pra gente. Então, se eu chegava lá e precisava de uma variável inteira, eu chegava e colocava int, o nome da variável, e aquela variável era colocada na memória. Se eu precisasse de um array de char, por exemplo, de 100 posições, eu ia lá e escrevia char, o nome do array, abre colchetes, 100, fecha colchetes. Então, assim, toda essa parte de gerenciamento de memória, tudo foi feita pelo compilador. Então, eu nunca tive que preocupar com nada do ponto de vista nem de alocar. Então, toda variável que eu precisava, eu simplesmente escrevia no código e ela estava disponível para mim, e nem precisava preocupar em desalocar, porque como foi o compilador que colocou, ele que tirava também, tá? E aí o seguinte, como a gente nunca teve que preocupar com isso, quem fazia essa tarefa pra gente era o compilador, igual eu acabei de explicar. Só que o compilador, ele passa antes do seu programa estar rodando, né, durante o tempo de compilação. Então não é durante o tempo de execução. Então, significa que para ele poder fazer essa alocação de memória, né, essa reserva, vamos dizer assim, ele precisa saber exatamente o tanto de memória que você vai usar. Então, se você chega e coloca uma variável inteira lá, por exemplo, ele sabe, ó, uma variável inteira gasta 4 bytes. Então, ele vai alocar 4 bytes. Ah, eu preciso de uma array de char de 100 posições. Ah, são 100 posições e cada posição gasta 1 byte, então vou reservar 100 bytes. Então, toda essa parte de gerenciamento ele conseguia fazer justamente porque os tamanhos eram constantes. Tá? Então, esse era um requisito que a gente tinha. Eu não conseguia fazer nada que o tamanho era dependente de alguma informação que eu só conseguiria obter durante a execução do meu programa. Então, uma coisa que a gente não podia fazer, tipo isso aqui, ó. Né? Aqui, ó, número de alunos, por exemplo. E aí fizer, assim, sei lá, digite o número de alunos. E depois fazia assim, sei lá, int ou float, né, sei lá, float, notas, número de alunos. Tá? Isso aqui a gente não podia fazer, né? Por quê? Eu só conseguiria obter essa informação do número de alunos durante a execução do programa. Então, se é durante a execução do programa, o meu compilador não consegue alocar esse espaço aqui de memória, tá? Aqui, ó. Inclusive, se você usa uma ferramenta bacana, ele te avisa, olha lá, ó, expressão deve ser um valor constante, tá? Então, ele não deixa você fazer isso aqui. Então, a gente estava limitado nesse tipo de configuração. Então, a gente sempre tinha que pensar o pior cenário, igual eu falei na sala com vocês. Se eu quisesse, por exemplo, um array para poder guardar as notas de uma turma, eu tinha que olhar qual a turma que tinha mais alunos para que eu reservasse espaço suficiente para todos os alunos da maior turma, e aí em turmas menores ele ficaria subutilizado.
mas mesmo sendo subutilizado, ele seria o suficiente para poder atender todas as turmas. Tá? O que não podia é eu colocar o tamanho de um array de uma turma pequena, ou na média, por exemplo, e aí se eu precisasse de mais, não tem. Bom? Então, para a gente poder fazer a alocação durante a execução do programa, a gente vai usar a alocação dinâmica, tá? Não é a alocação estática. A alocação estática é feita analisando o código. A alocação dinâmica é feita durante o tempo de execução do seu programa. Então, para a gente entender como a gente vai fazer essa alocação dinâmica na próxima aula, a gente precisa entender bem essa primeira parte aqui, esses fundamentos. Então, vamos lá. Até aqui tá tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Ô, Júlio, precisa levantar a mão. Não... Deixa eu ver quem foi que colocou. Não, na verdade, nem foi a Júlia, foi o João. Ô, João, precisa levantar a mão, não só perguntar. Ah, tá. Oi, Leandro, tudo bem? Beleza. É que eu tive uma dúvida aqui. Alocação dinâmica é a mesma coisa que você reservar espaço na memória? Isso. Alocação é reservar, né? Então, assim, alocar espaço é reservar espaço. Aí, a alocação estática, a reserva do espaço é feita enquanto seu programa está sendo compilado. Então ele faz a análise do seu código, vê as variáveis que você precisa e reserva espaço para ela. Então quem faz isso é o compilador. A alocação dinâmica é algo que ele só vai descobrir enquanto o seu programa está rodando. Então o compilador não tem condições de fazer isso, é você que tem que fazer. Ok, valeu. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que toda variável, sem exceção, está na memória. Tá? Então, assim, não importa se eu preciso ou não daquele endereço, o fato é que se ela é uma variável, ela está na memória. Então, se eu chego aqui nesse código, por exemplo, vou tirar essa parte aqui que não funciona. Então significa que isso aqui é uma variável, então ela está na memória. Isso aqui é uma variável, ela está na memória. Isso aqui é uma variável, ela está na memória. Bom? Então, qualquer variável está na memória. Me dá só um segundo aqui. Minha esposa levantou ali, deixa eu ver se ela está precisando de alguma coisa. Só um segundinho. Pronto. Então, aqui, ó. Se eu tenho essa variável n alunos, essa variável argc e essa variável argv, eu nunca tive que preocupar. Mas o fato é que, se elas estão aqui, elas estão na memória, tá? Toda variável está na memória. Eu tinha a impressão que eu tinha escutado um barulhinho de mão, alguma coisa assim, mas não. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Tem como fazer a questão da lista 8? Claro, tem sim, sem problema. Então vamos lá. Voltar aqui para nossa aula. Então aqui, ó, se está na memória, possui o endereço. Tá? Então, toda variável, quando ela está no seu código, ela vai parar na memória. Se ela vai parar na memória, ela tem um endereço. Só que esse endereço ele pode variar. Tá? Então, assim, cada vez que eu executo meu programa, ele pode parar em algum lugar diferente. Eu acho que eu já tinha comentado isso com vocês. E como que eu faço para obter o endereço de alguma coisa que está na memória? Eu uso o e-comercial. Então a gente já vem fazendo isso desde a nossa primeira aula. Só que a gente precisou fazer isso porque senão não tinha como usar o scanf. Né? Então, lá no scanf, para a gente poder fazer uma leitura de um número, um caractere, a gente já estava usando o e-comercial. E lá naquele momento eu falei que a gente passava o endereço da variável. Só que né, a gente estava muito recente ainda e não tinha condições de explicar com detalhes, mas esse momento chegou. Então, todas as vezes que eu uso o e-comercial, ele está falando comigo o endereço, né, está obtendo o endereço daquela variável. Então, se eu chegar aqui, ó, vou executar esse programa aqui, só para eu poder mostrar essa informação para vocês. Aqui, ó, meu programa parou aqui, vou vir aqui no Watch, vou pegar aqui, ó, o endereço, opa, aqui, ó. É porque tem um scanf rodando aqui. Então vamos lá aqui, ó. Beleza, agora sim. Então aqui, ó, o endereço do argc. Então tá aqui, ó, 00AFF720. O endereço do argv
00AF F724 e o endereço de N alunos. 00AF F70C. Então aqui, ó, só para a gente lembrar aqui um pouquinho. F720, F724, F70C. Aí, ó, já mudou, tá vendo? Agora já é F900, F904, F8EC. Agora, F814, F818, F800. Tá? Então é o seguinte, o e-comercial obtém o endereço da variável e cada vez que eu rodo meu programa, ela pode parar em algum lugar diferente da memória. Então, para poder seguir os slides, eu vou assumir o seguinte, que eu tenho aqui, ó, uma variável inteira, e isso daqui é um padrão de cores que eu utilizo, tá? Eu utilizo inclusive com um pincel na sala. Então, o nome da variável eu escrevo de laranja, o tipo da variável eu escrevo de azul, o endereço da variável eu escrevo de verde e o conteúdo da variável eu escrevo de roxo, tá? E isso daqui é o offset, é o deslocamento. Então, significa que nesse exemplo aqui, a minha variável começa no 0061FF1C e como ela gasta 4 bytes, né, porque ela é inteira, então significa que ela ocupa o 1C, 1D, 1E e um F, tá? Isso aqui é só para mostrar o deslocamento. Então vocês vão ver eu fazendo muito esse desenho aqui na sala, tá bom? Então para seguir os nossos slides, imagina que eu tenho aqui ó, uma variável inteira com o valor 10 e ela foi parar onde? Foi parar no 0061FF1C. Então se eu rodo aqui ó, esse printf, eu vou usar uma coisa que a gente ainda não tinha visto, que é o %p. O %p mostra o quê? O endereço. Então, como está aqui, ó, o e-comercial de variável inteira, ele vai imprimir a variável inteira está no endereço 0061FF1C, tá? E aí depois vai falar, a variável inteira tem valor 10. Aí essa linha aqui de baixo não tem segredo, essa aqui a gente já está fazendo desde a primeira aula, tá bom? Tranquilo até aqui? Professor, Diga. e por que a variável não pode ficar cada vez num lugar diferente? Não, mas ela fica cada vez num lugar diferente. Não é que ela não pode, não. Ela é justamente o que acontece. Ela fica cada hora num lugar diferente. Porque quem gerencia isso é o sistema operacional. Você não tem acesso direto à memória, porque senão você poderia chegar e falar assim: ah, variável, eu quero que você fique no endereço tal. E aí ficaria complicado, porque todos os programas teriam que ter conhecimento da memória para saber quais lugares estavam sendo ocupados e quais não. Então, como isso daí é o sistema operacional que gerencia, basicamente o que acontece quando seu programa é carregado, ele põe o seu programa em algum lugar da memória, tá? Então é por isso que muda toda vez, porque o sistema operacional que gerencia. Então depende como que está o uso da sua memória naquele momento. Entendeu, Arthur? Ah, entendi. Valeu. Então, próximo aqui. Endereço e pointer. Isso aqui é o finalzinho da nossa aula 4. Vamos lá. Mas por que a gente tem que saber o endereço dela? Ô Guilherme, você vai ver aqui nos slides para frente. A gente precisa saber o endereço porque você às vezes não vai passar a variável, porque você não tem condições de passar uma variável. A gente viu desde a nossa aula 5 que em C não existe passagem por referência, só existe passagem por valor. Significa que quando você chama uma função e passa alguma coisa para aquela função, ele passa uma cópia daquilo. Então, se você tiver, por exemplo, uma variável no main, vamos imaginar, tá? Você tem uma variável no main, aí você quer passar ela para uma função, não tem jeito de você passar aquela variável para aquela função. Porque quando você passa aquela variável, você está passando a cópia. Então você tem que fazer o quê? Você tem que passar o endereço para que lá naquela função ele consiga chegar na variável original. Entendeu? Então, assim, saber o endereço é importante. Leandro, Fala, Eduardo. você pode gravar essa aula? A aula está Hoje à sendo tarde? gravada. Tá sendo? Ah, Tá. tá, é porque eu vou precisar sair, que eu tenho uma festa junina pra ir da minha irmã, e eu Não quero esquenta matar essa não. aula. A aula está sendo Beleza. gravada. Obrigado. Beleza. Entendeu, Guilherme? Então, assim,
Quando a gente tem outras linguagens, a gente tem outros métodos de passagem de variável, entendeu? Então a gente pode passar referência, só que isso em outras linguagens. Em C, só existe passagem por valor. Então, como só existe passagem por valor, significa que ele copia o valor da variável, por isso que chama passagem por valor. Ele copia o valor da variável, né, que no caso é o argumento, para o parâmetro. Tá? Então a gente usa demais essa questão do endereço. Belezinha? E aí, gente, qualquer dúvida é só perguntar aí. Então vamos lá. Então é o seguinte, no final da nossa aula 4, que é essa aula de tipos básicos, a gente ficou conhecendo o ponteiro. Lá naquele momento, ainda não era a hora de explicar tudo sobre ponteiro. Mas uma coisa a gente já viu lá, que como que eu identifico um ponteiro? Eu identifico um ponteiro quando na declaração dela tem um asterisco. Então aqui, ó, isso aqui é um ponteiro, tá? Por quê? Porque tem um asterisco. Ah, e o que está atrás? Atrás não interessa, tá? Isso aqui a gente vê daqui a pouco. Mas se aparecer um asterisco, é um ponteiro. Aí se eu chegar e escrever isso aqui, ó, char algo, é um ponteiro. Se eu escrever isso aqui, é um ponteiro. Se eu escrever isso aqui, é um ponteiro. Então apareceu um asterisco, é um ponteiro. E o que um ponteiro guarda? Um ponteiro guarda um endereço. Pronto, ele não guarda mais nada além disso. Um endereço e pronto, acabou. E a gente viu lá na nossa aula 4, no finalzinho dela, que um ponteiro ele tem o tamanho da palavra da arquitetura. Então, se eu estou numa arquitetura de 32 bits, significa que meu ponteiro tem 32 bits. Consequentemente, ele tem 4 bytes. Por que ele precisa ter esse tamanho? Porque como a minha arquitetura é de 32 bits, significa que ela opera e endereça usando 32 bits. Então, como eu não sei a princípio onde que esse negócio foi parar na memória, eu tenho que ser capaz de escrever qualquer endereço possível. Então, como eu tenho que ser capaz de escrever qualquer endereço possível, ele tem que ter o tamanho necessário para escrever qualquer endereço. Então, numa arquitetura de 32 bits, o meu ponteiro tem 4 bytes, e numa arquitetura de 64 bits, meu ponteiro tem 8 bytes. Tá? E como que a gente faz para saber o tamanho de um ponteiro? Igualzinho a gente faz para saber o tamanho de qualquer coisa. A gente usa o sizeof. Então, se eu fizer um sizeof de um pointer e for uma arquitetura de 4 bytes, ele vai falar 4, né? Que no caso é 32 bits. Se eu tiver numa arquitetura de 64 bits e pedir um sizeof de um ponteiro, ele vai falar 8. Tá? Então, eu consigo saber essa informação usando o sizeof. Se eu fizer isso aqui, ó. Tamanho de um ponteiro. Tá? O certo não é 1% de, não, a gente vai ver no próximo slide, mas isso aqui funciona também. Aqui, ó. Sizeof de argv. Por que eu estou usando o argv? Porque o argv é um ponteiro. Tá? Então, aqui, ó. 4 bytes, porque eu estou numa arquitetura de 32 bits. Se eu trocar aqui para uma arquitetura de 64 bits, ó, troquei de x86 para x64. Tá vendo? Agora meu ponteiro tem 8, tá bom? Qual aula que a gente viu o sizeof? Eu acho que eu comentei do sizeof justamente na aula 4. Na aula 4, eu mostrei o sizeof do int, depois falei do char. Tudo da aula 4 falava de sizeof, quer ver? Aqui, ó, sizeof de int. Aí tá aqui, ó, sizeof de int, tamanho 4. Aqui, ó, sizeof de char. Sizeof de float e sizeof de double. E aí no finalzinho da aula 4, eu falei de ponteiro, sizeof de void pointer. Então eu falei de sizeof no finalzinho da aula 4.
Beleza. Então, voltando aqui, ó, nosso exemplo. Então, agora eu tenho aqui a minha variável inteira, que eu continuo assumindo que ela está no endereço 0061ff1c e tem valor 10. E agora eu criei uma variável chamada pointer, que ela é do tipo int pointer. Então tá aqui, ó, int pointer. E ela guarda o quê? Ela guarda o endereço, olha o comercial. Ela guarda o endereço da variável inteira. Então a minha variável pointer, aqui ó, de laranja, a minha variável pointer é do tipo int pointer. Ela está em algum lugar da memória, que nesse exemplo meu aqui é 0061ff18. Então ela está lá. E qual que é o valor dela? O valor dela é 0061ff1c, né? Que eu fiz essa setinha aqui, ó, que é como se ela estivesse apontando para lá. Então aqui, o valor dessa variável inteira é 10, mas o valor da variável pointer é justamente o endereço da outra, que foi o que eu coloquei aqui, ó, para guardar o endereço da variável inteira. Bom, então tá aqui, ó, de roxo. E aqui vai aparecer algumas coisas que a gente ainda não tinha visto, porque, né, não tinha chegado o momento ainda. Então, a primeira delas que a gente já tinha visto no slide anterior. A variável inteira está no endereço %p, então tá aqui, ó, %p pegando o comercial, então aqui vai ser impresso 0061ff1c. Depois, a variável inteira tem valor 10, isso aqui, essa segunda linha, a gente já está fazendo desde a aula 1, então a gente sabe muito bem. Terceira linha, a variável inteira tem tamanho sizeOf de variável inteira. Aí o seguinte, aqui poderia ser 1%d também, tá? Mas como a gente está vendo novas aulas, é interessante aprender novas coisas. Então, o sizeOf, ele retorna um tipo que chama sizeT. É isso aqui, ó. Deixa eu escrever no código aqui para vocês. sizeT. Tá? Então, quando eu chamo sizeOf, o retorno de um sizeOf é um sizeT. E aí eu vou mostrar para vocês no printf como que a gente faz para imprimir um sizeT, tá bom? Vou voltar aqui. Então tá aqui, ó. Então significa que o sizeOf de variável inteira retorna um sizeT. E para poder imprimir um sizeT é 1%z, tá bom? %z. Só que o %z também combina com u. Eu vou mostrar aqui, ó. Abrir o nosso site de referência. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Aqui, ó. sizeT. Para poder imprimir um sizeT, a gente usa o zzinho aqui, ó. O z. Só que é o seguinte, como eu estou falando de tamanho, não faz sentido, eu já vou te explicar, viu, Guilherme? Não faz sentido o tamanho ser negativo. Então, como não faz sentido o tamanho ser negativo, eu imprimo, cadê? Com ZU, né? Que é Z de sizeOf e U de unsigned. Então, é um sizeOf sem sinal, vamos dizer assim, tá? Essa que é a ideia aqui. E o Guilherme falou que não entendeu muito bem o comercial no printf. Então, o comercial aqui, o Guilherme, ele não é do printf. É porque como a gente estava acostumado a usar no scanf, o scanf eu era obrigado a usar o comercial, porque o scanf ele quer o endereço de alguma coisa. Só que aqui no caso, eu quero imprimir o endereço aqui, ó, %p imprime o endereço. Então aqui eu não posso escrever variável inteira, eu tenho que escrever comercial da variável inteira, entendeu? Então é para esse %p aqui, ó, é para imprimir um endereço. Porque se eu escrever só variável inteira, é o valor dela, né, 10, entendeu? Que é o que vai acontecer justamente aqui embaixo. Olha a diferença da linha 4 para a linha 5. A linha 4 é 1%p, só que ele quer o endereço da variável pointer. Então, o endereço da variável pointer é 0061ff18.
E depois, na linha 5, ele vai imprimir também um endereço, aqui ó, também é 1% P, tá vendo? Só que agora da variável pointer. Agora ele não quer o endereço da variável pointer. Ele quer imprimir um endereço que está guardado na variável pointer. Então a linha 5 agora, ela vai imprimir 0061FF1C. Tá? Então aqui, ó, ele vai imprimir... Pera aí que tá pequena essa letra, né? Vou colocar aqui, sei lá, um 16. Então aqui, e colocar de verde também para ficar comentário. Então aqui, ele vai imprimir 0061FF1C e na linha de baixo, pera aí, um C não, 0061FF18, que é o endereço da variável pointer, e na linha de baixo ele vai imprimir 0061FF1C, que é o conteúdo da variável pointer, que também é um endereço. Aqui ele vai imprimir 0061FF1C, né, porque é o endereço. Aqui ele vai imprimir 10. Aqui ele vai imprimir 4. E aqui ele vai imprimir 4. Por que ele vai imprimir 4? Porque no meu exemplo aqui, ó, todas as minhas variáveis têm endereço de 32 bits aqui, ó. 0061FF18, isso aqui tem 32 bits aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Bom, então, né, 32 dividido por 8, que é o tamanho de um byte, 4. Tranquilinho até aqui? Ô, Leandro, mas esse endereço ele é aleatório? Não, aleatório não. Nos exemplos, a gente pode falar que é aleatório, que significa que cada vez que roda seu programa, ele vai parar em um lugar diferente. Mas acontece que ele é controlado pelo sistema operacional. Então, assim, do seu ponto de vista do programa, pode imaginar que é aleatório, porque cada vez ele vai parar num lugar diferente. Mas a verdade é que ele é gerenciado pelo sistema operacional. Então o sistema operacional sabe exatamente onde ele está pondo seu programa. Entendido, João? Ah, tá. Entendi. Mas uma dúvida. É que nesses endereços tem lixo também presente dentro deles, além da variável? Não, então, vamos lá, aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui a variável inteira. Vou escrever no código aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, essa variável alunos. Aqui, ó. Minha variável alunos, ela não foi inicializada. Então, se ela não foi inicializada, ela tem lixo. Então, vamos aqui, ó. Só para você ver. Vou pegar aqui, minha variável aqui, ó. N alunos. Valor 540. Mas quem foi que colocou 540 lá? Ninguém. Então, ela tem lixo, tá? Então, 540 é lixo. Agora, o seguinte. Onde essa variável tá? Para eu poder descobrir onde essa variável tá, eu peço o comercial de N alunos. Aí ele falou aqui comigo. Pera aí, deixa eu só voltar para 32 bits aqui, porque senão fica grande para eu escrever os endereços. Pronto, beleza. Aí aqui, ó, minha variável é N alunos com o lixo aqui. O lixo agora é outro, tá vendo? Agora é menos 858993460. Tá? Então aqui, ó, um lixo. Agora, se eu for lá nesse endereço que ele está falando, ele está falando que a minha variável N alunos está no endereço 006FF730. Então, vão lá nesse endereço 006FF730. Tá aqui, ó. Ó o lixo lá. CC, 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 CC. Se eu abrir a minha calculadora... Espera a calculadora desagarrar aqui, né? Que travou por qualquer razão. Ah, beleza, aqui, ó. Se eu chegar aqui na minha calculadora e escrever CC, 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 trocar aqui para the word, aqui, ó. Menos 858.993.460, que é exatamente o valor que está aqui. Então, se eu chegasse aqui, ó, e o meu lixo fosse, sei lá,
AA, BB, CC, DD. Tá vendo? Aí o meu lixo seria outro aqui, ó. Menos 5737857174. Então, se eu escrever aqui na calculadora, ó, só que é de trás para frente, né? DD, CC, BB, AA, tá aqui, ó. Menos 5737857174, tá vendo? Então é o seguinte, o lixo não tem a ver com o endereço. O lixo tem a ver com a minha variável não ter um valor que eu coloquei lá, tá? Então a minha variável N alunos aqui, ela tem lixo, mas o endereço dela não é lixo. O endereço dela é de verdade aqui, ó, 006F F730. Tanto é que eu vou modificando aqui, ó, e ele vai modificando aqui. Deixa eu ver. Professor. Beleza. Então, apenas vou usar o e-comercial no printf para encontrar o endereço. Então, geralmente, Guilherme, é no printf que você não vai usar. Eu estou colocando aqui no printf, que é um exemplo didático, tá? Para vocês irem acompanhando os valores. Mas, em geral, a gente não usa no printf. A gente usa em outros contextos. Entendeu? Pointer tem lixo? O pointer tem lixo se eu não colocar nada nele. Por exemplo, assim, ó. Se eu chegar e escrever aqui, ó, int pointer. Pronto, agora ele tem lixo, porque ele é uma variável chamada pointer, que eu não guardei nada nela. Então, como eu não guardei nada nela, ela tem lixo. Então, se eu chegar aqui, ó, e der uma olhada na minha variável pointer, vamos pegar aqui, ó, minha variável pointer. Aqui, ó, tem lixo nela. Tá? Então, assim, o que faz ter lixo é eu não colocar o valor em nenhuma variável. Entendeu, Gabriel? Sim ou não? Você está escrevendo mais coisa. Aí, à medida que você escrever aí, eu leio de novo. Leandro, então você falou que foi começar no printf. Então, onde é que seria o certo usar então? Então, a gente vai ver os exemplos para frente, entendeu? Nas outras aulas e tudo. O que a gente está vendo por enquanto é que o e-comercial pega o endereço de uma variável. Aí, no caso, eu estou imprimindo aqui com um asterisco para a gente poder conseguir ver, né, os endereços trocando e tudo. Mas nas nossas outras aulas e tudo, a gente vai ver o uso real, né, do endereço. Mas, então, eu posso usar, por enquanto, até a gente tá vendo, o comercial no printf para encontrar o endereço. Para imprimir o endereço. E aí, toda vez que você usa o e-comercial no printf, você usa com %p. Tá? Se você der uma olhada aqui, ó, %p, vamos achar ele aqui, ó. Aqui, ó, %p. Pointer address, tá vendo? Então, ele imprime um endereço. Entendi, obrigado. Continuando aqui, ó. Todo ponteiro tem um tipo. Então, se a gente voltar aqui nos nossos slides, aqui, ó, int pointer, tá? Então, significa que o tipo desse ponteiro é um int pointer. Então, todo ponteiro tem um tipo, e esse tipo muda a visão, tá? Então, olha só, ele não muda o valor. Ele muda a visão de quem acessa a memória através dele. Imagina a seguinte situação. Você pega um papel, tá? E nesse papel está escrito assim, endereço do Burger King. Tá? Imagina essa seguinte situação. Você chega lá, pegou o papel, está escrito lá, endereço do Burger King. Aí está escrito, Avenida Antônio Carlos, 4.650. Eu acho que é isso, deixa eu ver. $4.240. Então você pegou, achou um papel e nesse papel tá escrito assim, endereço do Burger King. E aí tá escrito assim, Avenida Antônio Carlos,
4.240. Quando você acha esse papel com esse endereço, o que você espera encontrar se você for nesse endereço? A pergunta é para vocês, viu, gente? Então, assim, eu peguei um papel, tá escrito assim, endereço do Burger King. Aí tá lá, Avenida Antônio Carlos, 4.240. Se eu pegar esse papel e seguir esse endereço, o que eu espero encontrar lá? O Hambúrguer King. Não é? Você não espera encontrar isso? Beleza, a gente espera encontrar o Burger King lá. Agora vamos supor que a pessoa escreveu o endereço errado. Se a pessoa escreveu o endereço errado, significa que eu vou chegar no Burger King? Não? Não, exatamente, não significa que eu vou chegar. Então, o fato de o endereço estar certo ou errado não garante absolutamente nada. Nem o tipo dele garante, porque se a pessoa tiver escrito assim, ó, endereço do Burger King, Avenida Antônio Carlos 4.240, mas eu chegar lá tem um McDonald's, eu só vou descobrir quando eu chegar lá. Entendeu? Porque do ponto de vista do endereço, eu acho que tem um Burger King lá. Então, o que o slide aqui está falando? Que o tipo do ponteiro faz com que eu ache que tenha alguma coisa lá. Que não necessariamente é daquele tipo, mas eu acho que é, tá? Então, o tipo do ponteiro, ele vai mudar a visão de quem acessa a memória através do ponteiro. Então, se eu peguei o papel e está escrito endereço do Burger King, eu acho que lá tem um Burger King. Mas se eu pegar o mesmo papel, o mesmo papel não, se eu pegar um outro papel escrito assim, McDonald's, endereço do McDonald's, e está escrito Avenida Antônio Carlos, 4.240, eu não acho que vou encontrar um McDonald's lá. Então, o que acontece? O endereço ele faz mudar a visão, mas você efetivamente não tem como garantir que tenha aquilo lá. Tá? Então, mais importante do que a gente saber o que a gente consegue de informação é a gente saber o que a gente não consegue. Porque quando a gente sabe o que a gente não consegue, a gente não cria falsas expectativas. Igual o que a gente viu lá na nossa primeira aula, na aula 1. Então, por exemplo, eu consigo fazer um programa que guarda um inteiro qualquer? Nos nossos primeiros exemplos lá da aula 1, eu consigo fazer um programa que guarda um inteiro qualquer? Não. Por que eu não consigo fazer um programa que guarda um inteiro qualquer? Tem a ver com memória finita, exatamente, tá? Porque um inteiro qualquer, né, o conjunto dos inteiros é infinito, então para eu escrever qualquer inteiro, eu precisaria de uma memória infinita, que eu não tenho, tá bom? Então, a gente tem que saber nossas limitações. Então, vamos lá. O que a gente não consegue saber através de um ponteiro? Primeiro, quantos elementos são? O fato de eu ter o endereço de alguma coisa, eu sei onde ele começa. Agora, o fato de eu saber onde ele começa, eu não sei se são 1, se são 2, se são 3, se são 4. Então, por exemplo, eu tenho o endereço de uma casa. Significa que se eu chegar lá naquela rua, eu vou ter só uma casa? Não significa. O fato de eu ter o endereço onde ele começa, eu sei onde termina? Também não. Então, se eu tenho, por exemplo, o endereço lá da primeira casa da rua, eu sei até onde ele vai? Não sei. Tá? Então, duas coisas que a gente não sabe. Primeiro, quantos são, nem onde termina. Porque, por exemplo, se eu soubesse quantos são e eu sei onde começa, eu saberia onde termina. Se eu soubesse onde termina e sei onde começa, como eu sei o tamanho de cada um, eu saberia quantos são. Tá? Então, um aqui é praticamente causa e consequência um do outro. Tá? Mas eu coloquei em duas bolinhas para poder ficar claro. Então, a gente não sabe nem quantos são, nem onde termina. A gente só sabe onde começa. O endereço mostra para a gente onde começa. Então, aqui, ó. Aqui mostra que ele começa
no 61FF1C. Só isso, que ele começa no 61FF1C. E a terceira bolinha. A outra coisa que a gente não sabe, nem se os valores que estão presentes lá correspondem ao tipo do ponteiro, que é aquilo que eu acabei de falar. Então vamos imaginar que eu tenho aqui no meu código um BK Pointer, endereço do Burger King. Então vamos lá, aqui ó, BK Pointer. Se eu colocar aqui, não tem nada a ver, tá? É só pra gente poder ilustrar. Então eu tenho aqui ó, int, uma variável, e chegar e guardar aqui o endereço de uma variável. Quem achar esse papelzinho aqui escrito endereço BK com o tipo BK Pointer, acha que lá ele vai encontrar um BK. Mas na verdade o que tem lá é um tipo inteiro. Tá? Então aqui ó, a gente não tem nem certeza que o que está lá naquele endereço corresponde ao tipo do ponteiro. Isso aqui que eu acabei de escrever no código é algo perfeitamente válido, tá? Isso aqui não tem nada de errado não. Claro que não existe o tipo BK, né? Estou só ilustrando. Mas isso aqui é algo perfeitamente válido. E aí, vamos lá. Para a gente obter o valor armazenado no endereço apontado, não é apontador não, tá? Apontado por um apontador, a gente usa o asterisco. Então é o seguinte, quando a gente usa o asterisco para... Você não entendeu o exemplo do BK? Isso aqui, ó. Tá, isso aqui tem a ver com a terceira bolinha, que está falando que você não sabe nem se os valores lá presentes realmente correspondem ao tipo. Então, seguinte, eu tenho aqui um papel chamado endereço BK. O que você acha que tem lá? Você acha que tem um BK, porque afinal de contas, ele é o endereço do BK. Só que na verdade ele tem o quê? O endereço de uma variável inteira. Então o que está lá é um inteiro, não é um BK. Entendeu, Rafael? É isso que eu estou falando. Que você não tem condições de garantir nem que o que está lá realmente corresponde ao que você falou que era. Beleza. Tá? E aí o seguinte, para a gente obter o valor armazenado em algum lugar apontado, a gente usa o asterisco. Então vamos entender essa parte aqui. É porque é o seguinte, do ponto de vista da memória, a gente só tem bytes. Pronto, acabou. A gente só tem bytes e mais nada. Tranquilo para todo mundo? Então aqui, ó, se eu chego aqui, ó, meu programa não vai compilar, né? Pera aí, deixa eu tirar essas bobagens daqui. Então, por exemplo, meu programa está aqui. Vamos olhar do ponto de vista da memória. Aqui, ó, memória. Minha memória só tem bytes. Então, se eu chego aqui, ó, tá? E vou lá para minha função main, olha aqui, ó, só tem bytes. Então, a memória só vê bytes, mais nada. A memória, ela não tem nenhum tipo de interpretação sobre o dado que está lá. Ela enxerga o quê? Byte e pronto e acabou. Tá? Que é o que está falando aqui, ó. Então, do ponto de vista da memória, eu só tenho byte. Então, o que faz mudar a interpretação dos bytes é justamente eu acessar aqueles bytes. Então, quando eu uso o asterisco em cima de um endereço, faz com que eu vá naquele endereço. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. Parar aqui meu programa. Então, aqui, ó. Int minha variável. E ela tem valor 10. Então vamos entender aqui, ó. Printf o endereço da variável, endereço da minha variável é. Então vamos ver aqui, ó. Então ele imprimiu aqui para mim, ó. O endereço da minha variável é 00EFFC68. Se eu chegar aqui e pedir o endereço da minha variável, aqui ó, minha variável,
Aqui, ó, exatamente isso, ó. 00EF FC68. Qual que é o valor da minha variável? Vai imprimir 10, né? Aqui, ó, 10. Beleza. Agora é o seguinte, vamos pegar uma outra variável, ponteiro, que guarda o endereço da minha variável. Então, vamos lá. Primeiro, minha variável ponteiro, qual que é o endereço dela? Minha variável ponteiro, ela está no endereço 001B F724. E o que tem guardado nela? Tem guardado nela 001B F730, que é o endereço da minha variável. Beleza. E aí, o que eu vou escrever aqui agora é isso aqui, ó. Para obter o valor armazenado no endereço apontado por um apontador, a gente usa o asterisco. Então, vamos lá. Printf. O valor do ponteiro é e agora, o valor do local apontado por ponteiro é. Então, olha só aqui, ó. Aqui ele vai mostrar o endereço da minha variável e aqui ele vai mostrar o conteúdo do endereço apontado por ponteiro. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. 10. Porque como tem um asterisco, ele vai naquele endereço e pega o valor que está lá. Então ele foi no endereço da minha variável, que é o que estava guardado em ponteiro, e leu o valor 10 lá. Deixa eu ler o comentário aqui, ó. Leandro, se eu criar um pointer que salva o endereço da minha variável, por exemplo, int pointer igual a variável, sem esses parênteses aí, né? E colocar essa variável pointer no scanf ao invés da minha função int, vai funcionar? Com toda certeza. Aqui, ó. Eu faço isso aqui agora para você, ó. Digite o valor. Você vai ver que o que eu digitar aqui, ó, vai parar na minha variável. Ela aqui eu vou até fazer melhor, ó. Aqui, ó. Valor inicial. Valor final. Observe que eu estou usando a minha variável, tá? Mas eu vou ler através do endereço que está guardado no ponteiro. Você vai ver que esse valor aqui vai trocar, quer ver, ó? Aqui, ó. Valor inicial, 10. Aí agora eu vou digitar, sei lá, 56. Valor final, 56. Que é exatamente o valor se eu fizer isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu estou indo no lugar que está guardado nesse ponteiro. Então aqui, ó, o valor inicial 10 e agora, sei lá, vou colocar 79. Aí, ó. Entendeu, Gabriel? Beleza. Tá? Então um ponteiro serve para guardar o endereço de alguma coisa. Como o scanf quer justamente o endereço, então é por isso que funciona, tá bom? E aí aqui, ó, é a explicação do slide anterior.
Então, seguinte. Eu escolhi esse valor aqui de propósito, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Mas eu peguei uma variável inteira e coloquei os valores. 1.067.320.848. Então eu peguei esse valor e coloquei nessa variável. Vou pegar e digitar esse valor aqui na calculadora para vocês verem os bytes que correspondem a esse valor. Então aqui, ó, 1.067.320.848. Então os bytes são esses aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui. Tá? Então os bytes são esses. Eu escolhi de propósito, tá? Lembrando, isso aqui é um exemplo didático. A gente não vai fazer essa bobagem aqui não. É só para explicar. Então, eu coloquei lá na memória os bytes 3F, 9E, 06, 10, que do ponto de vista inteiro corresponde ao número 1.067.320.848. Beleza. Aí eu peguei uma variável chamada intPointer e guardei nela o endereço dessa variável inteira. Então tá aqui, ó. É o mesmo exemplo do slide anterior, tá? Então não mudou nada não. Tá aqui, ó. Então o que acontece? Através desse endereço, como está escrito que é um intPointer, ele acha que lá naquele endereço tem um int. Então o que ele enxerga? Ele enxerga 1.067.320.848. Isso é o que ele está vendo. Aqui, ó. Significa que corresponde a esse número? Não. É o que estava lá nessa bolinha aqui, ó. A gente não sabe nem se os valores lá presentes correspondem ao tipo do ponteiro. Então, ele enxerga 1.067.320.848. É o que ele enxerga. Aí eu cheguei e criei uma variável chamada floatPointer. Então tá aqui, ó, minha variável floatPointer, que também guarda o endereço da mesma variável inteira. Aí se você estiver usando um compilador bacana, nem precisa ser assim, ó, dos melhores, ele vai gerar um warning. Ele vai falar, ô filhão, me ajuda aí, né? Você está guardando o endereço de uma variável inteira num lugar que está esperando o endereço de um float, então ele vai gerar um warning. Mas como isso aqui é um exemplo didático, é só para reforçar essa bolinha aqui, então eu até coloquei um comentário aqui, isso aqui vai gerar um warning. Mas o que eu quero enfatizar? Que do ponto de vista dessa variável, ele acha que lá tem outra coisa. Ele acha que tem esse número aqui, ó. 1.23456. Por que ele acha que tem esse número? Aí vamos voltar lá nas nossas aulas. Vamos abrir nossa calculadora do I3E754. Lembrando, né, que os números de ponto flutuante no C são representados utilizando o padrão, né, a convenção do I3E754. Então, se eu chegar e escrever esses bytes aqui, ó, quais são os bytes? Já esqueci. Os bytes são 3F, 9E, deixa eu escrever aqui e copiar para lá. 3F, 9E, 0610. Então, se eu pegar esses bytes e escrever aqui, ó, olha o número que dá. 1.23456. Aí eu parei com aquele tanto de casa decimal ali, tá? Só para poder ilustrar. Então, eu escolhi esses bytes de propósito para mostrar o seguinte, que os bytes são 3F, 9E, 0610. Mas como eu estou acessando através de um float pointer, eu acho que lá tem um float. Então eu enxergo 1.23456. Bom? Então olha só o que vai acontecer aqui, ó, nessa sequência. A variável inteira está no endereço comercial de variável inteira. Então aqui ele vai imprimir 0061FF1C. Qual que é o valor dela? 1.067.320.848. Por que esse valor? Porque ele está acessando através da própria variável, não é de um endereço, está acessando através da variável inteira, e eu mandei imprimir com %D. Então é isso que eu vou ver.
Size of da variável inteira. Como é um inteiro, 4 bytes. Tá? Então ele vai imprimir 4. Qual que é o endereço do int pointer? O endereço do int pointer é 0061FF18. Qual que é o valor do int pointer? Observe que tem %P nos dois aqui, tá? Porque todos os dois têm endereço. Aqui é o endereço da variável e aqui é o conteúdo da variável. Mas como a variável guarda o endereço, então aqui tem o endereço. Então essa linha ele vai imprimir 0061FF1C. Qual que é o tamanho? 4. Por que o tamanho é 4? Porque a gente está trabalhando uma arquitetura de 32 bits e um ponteiro tem 4 bytes. Qual que é o valor seguindo esse endereço? Então aqui, ó, o asterisco aqui, ó. Então significa que eu vou nesse endereço através desse ponteiro. Então eu enxergo lá um inteiro. Então ele vai imprimir 1.067.320.848. Qual que é o endereço do float pointer? Aí já é outra variável aqui, ó. Qual que é o endereço do float pointer? 0061FF14. Qual que é o valor do float pointer? É o mesmo aqui, ó, tá? Porque eu guardei o mesmo endereço nas duas variáveis. Então o endereço dela é 0061FF1C. Qual que é o tamanho? 4. Não é porque é um float pointer, é porque é um pointer. Não interessa o tipo do pointer, tá? Se ele for um pointer, o tamanho dele é o tamanho da arquitetura. Tá? Então aqui é 4 bytes porque eu estou numa arquitetura de 32 bits. Se fosse uma arquitetura de 64 bits, o meu tamanho aqui seria 8. Tá? Então não é porque é float pointer, é porque é pointer. Se fosse um char pointer, era 4. Se fosse um double pointer, era 4. Se fosse um void pointer, 4. Se fosse um int pointer, 4. Tá? Então, assim, é pointer, é 4. E aqui é a parte diferente, né? Eu vou agora seguir esse endereço e lá eu acho que tem um float. Então, o que ele vai enxergar? Quando ele pegar esses bytes 3F, 9E, 0610, ele vai interpretar esses bytes como se fosse 1.23456. Tranquilinho, gente? Ô, Leandro, é que sabe o tipo void pointer? Sim. É que ele não é um tipo genérico? Um void pointer significa que ele aceita qualquer tipo. Aí ele não teria nenhum tamanho, não? Tem o tamanho da arquitetura. Se ele tem pointer, ele tem o tamanho da arquitetura. Ah, tá. Aí, tipo, se for int pointer, ele vai ter 4. Mas 4 por quê? Porque o tamanho int, ele tem 4 bytes. Não. É porque o tamanho da arquitetura é de 32 bits. Não interessa o tipo do pointer. Todo pointer tem o tamanho da arquitetura. Então, se for um int pointer, um char pointer, um void pointer, um char pointer, um char pointer, int pointer, qualquer pointer tem o tamanho da arquitetura. Então, um void pointer tem 4 bytes porque está numa arquitetura de 32 bits. Um void pointer numa arquitetura de 64 bits tem 8 bytes. Tá? Então, um int pointer não tem 4 bytes porque é um int. Um int pointer tem 4 bytes porque ele é um pointer e o pointer tem 4 bytes. Aí vamos lá, o Eduardo escreveu ali. Você entendeu, ô João? Sim. Beleza. Aí o Eduardo falou assim, eu não entendi porque o float pointer imprimiu 3F 9E0610 como isso, por causa dessa calculadora aqui, ó. Porque esses bytes 3F 9E0610 correspondem ao número 1.23456 e mais isso aqui como float, né? Porque os números de ponto flutuante em C, eles usam o padrão do I3E754. Entendeu, Eduardo? Se ele tivesse seguindo outro padrão, seria outro número, mas no caso,
E int é outra coisa, sim, int é outra coisa, tá? Não é o padrão do I3E754. I3E754 é para números de ponto flutuante. Números inteiros é outro padrão. Tanto é que eu expliquei na sala para vocês que a unidade funcional que faz conta com números de ponto flutuante é totalmente diferente da unidade funcional que faz conta com número inteiro. Por isso que ele tem que converter o número para de ponto flutuante para poder fazer a conta. Então, por exemplo, você chega e escreve lá 3 dividido por 1.0. Faz de conta, né? Então, 3 é inteiro, 1.0 é de ponto flutuante. Não tem como ele fazer essa conta misturando os dois. Porque o hardware que faz a conta de ponto flutuante é um e o hardware que faz a conta inteira é outro. Então, o que ele faz? Ele sempre converte para o maior conjunto. Então, ele vai pegar o seu 3, converter para de número de ponto flutuante. Então, ele vai virar, vamos dizer assim, um 3.0. Aí, ele vai jogar o 3.0 dividido por 1.0. Vamos lá. Mas 1.23456 é só para esse número aí. Sim, só para esse número. Se, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer na prática. Vamos lá. Aqui, ó. Pode ter dúvida não. Aqui, ó. Float, outro ponteiro. Então, vou colocar aqui, ó, ponteiro inteiro. E aqui, ponteiro float. Colocando o mesmo endereço. Tá bom? Então, aqui, ó. Printf, %d, imprimindo a minha variável. Printf, %d, imprimindo o conteúdo do local apontado por esse ponteiro inteiro. E printf, %f, por ponteiro float. Vamos lá. O que ele vai imprimir aqui? Alguém tem ideia? Por exemplo, a primeira e a segunda linha, então, não é 10 e 10.0 não, tá? Vamos lá, primeira linha vai imprimir 10. Segunda linha vai imprimir 10, tá? Porque ele está seguindo o endereço que leva a minha variável e lá tem 10, e ele está enxergando como se fosse um inteiro, como de fato é um inteiro, ele vai imprimir 10. Tá? Então, a primeira linha é 10, a segunda linha é 10. Como que eu faço para saber o terceiro? Pego a calculadora, escrevo 10. Escrevi 10. Então, significa que os bytes são 00, 00, 00, 0A, tá? Porque 32 bits. Bom, então aqui, ó, 00, 00, 00, 0A. Se eu pegar esse valor aqui e jogar na calculadora, ele vai falar que o número é esse aqui, ó. 1.401298 vezes 10 elevado a menos 44. Então, o que você acha que ele... Deixa eu encerrar isso aqui que não tem nada a ver. O que você acha que ele vai imprimir aqui? Esse número float, né? Esse número. Só que esse número é tão pequeno, tá vendo? Porque ele é vezes 10 elevado a menos 44. Como esse número é tão pequeno, ele vai imprimir como se fosse zero. Aqui, ó. Tá? Porque eu estou imprimindo com 6 casas decimais e o número começa lá na 44ª casa decimal. Agora, escolhe outro número. Vamos ver se você entendeu aí. Escolhe outro número qualquer.
33, então, mas escolhe um grandão, né? Assim, porque 33 vai voltar no mesmo problema. Vai ficar um número pequenininho. Tá, esse aí. Então, vamos dizer que seja esse número aí. Sei que número é não, mas vamos ver. Então, vamos lá. O que esse cara vai imprimir? Na linha 12. Esse número, deixa eu ver que número é esse. É 343.253.458. Então ele vai imprimir esse aqui e esse aqui. Vamos ver o que correspondem a esses bytes. Esses bytes correspondem a isso aqui. Então vamos lá. Então corresponde a 1475A1CC. Se eu pegar esses bytes e jogar na calculadora, vai corresponder a esse número aqui, ó. 1.24 não sei o que, vezes 10 elevado a menos 26. Tá vendo? Então, assim, ainda é um número pequeno, só que é um pequeno menor, é um pequeno maior do que aquele outro. Mas vamos lá, vamos ver isso aqui? Aqui, ó. Tá? É o mesmo. Agora eu vou mandar imprimir com, sei lá, com 30 casas decimais. Não sei nem se dá. Nunca fiz isso, mas vamos tentar imprimir com 30 casas decimais? Aí, ó. Com 30 casas decimais. Vamos ver se começa naquele número lá? Olha, 12401. 12401. Olha que coisa linda. Tá vendo? Agora, vamos ver se você entendeu mesmo. Eu vou até passar o link para você. E aí a gente confere aqui, mas eu quero que você me dê a resposta, que eu quero ver se você entendeu mesmo. Escolhe outro número grande, mas escolhe um grande de verdade. Um que esteja assim quase lá nos limites do inteiro. Um que seja na casa de bilhões, não de milhões. Beleza, sei que número é esse não, mas vamos lá. É não, aí esse aqui não dá, né? Esse aqui não dá não, Eduardo. Porque uma variável inteira é de menos 2 bilhões e alguma coisa até 2 bilhões e alguma coisa. Então eu vou comer 2 zeros aqui, tá bom? Aqui, ó. Então agora ela é 1 bilhão, 100 milhões, 100 mil e 100. Tá bom? Então vou usar esse valor aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Os bytes são esses. Vou pegar os bytes, copiar para cá. Só separar aqui, ó. Isso, beleza. Então os bytes são esses. Antes de eu jogar lá, eu quero que você me fala o que ele vai imprimir. Aí eu vou conferir aqui. Mas jogando esses bytes aqui, vou até colar eles para você, facilitar a sua vida. Jogando esses bytes aqui na calculadora, o que você acha que eu vou ver na linha 14? Se alguém quiser fazer aí também, viu, gente? Não precisa ser só para o Eduardo, não. Então vamos ver. O Eduardo falou que é esse número aí, tá? Vamos ver se é mesmo? Olha que coisa linda. 18.274422169 e por aí vai. Tá vendo? Certinho. Entendeu, Eduardo, como é que funciona? Beleza. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vamos lá. Fernando, no caso, o que modifica se colocar mais de um asterisco ou não vai dar em nada, já tendo pelo menos um asterisco to the point? Não, Fernando, é o seguinte, se você tem outro asterisco, significa que você tem o endereço do endereço. Então é como se fosse assim. Vamos imaginar que você quer ir no Burger King, tá bom? Então, você pega um papel e coloca assim, BK Pointer, e coloca lá, Avenida Antônio Carlos, 4.240.
Então, esse papel tem o endereço do Burger King. Aí, vamos supor que você agora deixou esse papel na sua casa. Faz de conta, tá? O papel está na sua casa. E aí, você quer que alguém vá no Burger King. Só que para a pessoa ir no Burger King, ela precisa pegar o papel na sua casa. Então, o que você faz? Você pega um outro papel e escreve BK pointer pointer. Então, ele tem o endereço do Burger King. Então, agora ele é BK pointer pointer. E aí você vai colocar nesse papel o endereço da sua casa. Me fala o bairro que você mora aí. Não precisa falar o nome da rua, não. Onde você mora, o bairro. Só para ilustrar. Beleza, na Vilarinho. Então o que acontece? Alguém que queira chegar no Burger King, ele vai pegar um papel escrito BK pointer pointer escrito Vilarinho. Então o que ele faz? Ele vai na Vilarinho, lá ele vai encontrar um papel. Aí esse papel agora não é mais BK pointer pointer. Esse papel agora é BK pointer. Aí quando ele pegar esse papel na sua casa, vai estar escrito Avenida Antônio Carlos, 4240. Aí ele vai nesse endereço. Quando ele chegar nesse endereço, o que ele encontra? Ele encontra o Burger King. Entendeu? Então, cada asterisco é um pointer. Beleza, tá? Aí vamos ver o que o Rafael escreveu ali. Você poderia me explicar como fazer as 5 da lista 7 depois? Sim, sem problema nenhum. Focando na aula de hoje aqui. Lembrando que isso aqui tá gravado, né? Então, assim, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Tá entendido o assunto da aula de hoje? Que ele terminou, tá? Aqui, ó, último slide. Eu preciso que vocês entendam bem o assunto da aula de hoje para acompanhar a semana que vem. Mas o assunto de hoje é isso aqui. Tá entendido? Entendido. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Isso. Semana que vem que a gente vai aplicar. Exatamente, Guilherme. É porque se eu já chegar mostrando a aplicação sem vocês terem entendido bem essa questão de endereço, o que guarda e tudo, não tem jeito de acompanhar, tá? Mas é semana que vem que eu vou aplicar. Exatamente. Quem estava falando aí antes? Eu. Fala, João. É que quando você coloca o pointer mais a variável, o ponteiro, indica o valor que tem o ponteiro ou o endereço? Eu não entendi. Como é que é? Fala de novo aí. É porque na última linha, por exemplo, seguindo o float pointer, tem um valor, Isso. porcentagem barra n, pointer, float pointer. É, porque a minha variável float pointer, ela tem o quê? Um endereço. Então, para eu ir naquele endereço, eu uso o asterisco. Então, o asterisco na declaração fala que ele é um endereço. O asterisco no uso da variável faz com que ele vá àquele endereço. E sem asterisco é só o valor do ponteiro. Isso, aí sem o asterisco é só o valor da variável. Então, sem asterisco é essa linha aqui, ó. Aí ele vai imprimir 0061FF1C, que é o que está guardado nele aqui, ó. Ah, tá. Tranquilo, Léo. Obrigado. Beleza, agora deixa eu ler os comentários ali. Que hoje a gente só viu como identifica, pelo que eu entendi. Sim, você viu hoje como identifica. Você entendeu hoje que ele está na memória, toda variável está na memória. Você entendeu hoje como pega esse endereço. Você entendeu hoje como que vai naquele endereço. E entendeu hoje o que ele acha que está lá através do ponteiro, tá? Aí vamos ver o que o Eduardo falou. Mas o tipo. O endereço da variável não importa qual tipo seja. Ele vai ser sempre o mesmo? Não, o endereço não vai ser sempre o mesmo, não. Aqui é porque é meu exemplo, né? Eu peguei nas duas variáveis e guardei o mesmo endereço. Mas os endereços vão ser diferentes. Entendeu? Não vai ser sempre o mesmo, não. Muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes vai ser tudo diferente. Tranquilo, Eduardo? Acho que essa demora quer dizer que não. Quer dizer que você está escrevendo alguma coisa aí.
Que falta... vamos ver aqui, ó. Sim, mas supondo que o endereço seja 12AB, 12AB. O float pointer e o int vão imprimir iguais? Não, não vai imprimir iguais, não, vai imprimir diferente. Justamente porque um acha que lá tem um inteiro e o outro acha que lá tem um float. Agora, se você pedir para imprimir o endereço, aí todos os dois vão imprimir 12AB, 12AB. Sim. Então beleza, tá? É isso. Se você pedir para imprimir o endereço, mesmo que um seja int pointer e o outro seja float pointer, eles vão imprimir a mesma coisa. Agora, se eu pedir para imprimir o conteúdo do que está lá naquele endereço, aí são coisas diferentes. Que é esse olhinho que eu coloquei aqui, ó. Eles enxergam coisas diferentes. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Esse silêncio quer dizer que não. Ninguém tem mais nenhuma dúvida. Ô, Leandro, Hum. e o size off? Por que a gente precisa saber? Não, pra você poder saber o tamanho das coisas. Porque vamos supor que você quer guardar 10 inteiros. Como é que você faz para guardar 10 inteiros? Você precisa fazer 10 vezes o size of de um inteiro. Entendeu? Se você quer guardar 10 Sim. inteiros, por exemplo, você precisa de 40 bytes. Mas como é que você sabe que é 40 bytes? Porque é 10 vezes o size of de int. Se você quer guardar 50 caracteres, por exemplo, como é que você faz para saber que é 50 bytes? Porque é 50 vezes o size of de byte. Entendeu? Entendi. João, não precisa levantar a mão, não. Só perguntar. Ô, Leandro, é que eu tava pensando. Sabe em vetores e matrizes? Sim. É que o valor da matriz do vetor, por exemplo, O valor ou o nome? O nome dela, né? tipo assim, se você declarar int matriz barra 100, abre colchete 100, abre colchete 100, Uhum. que vão dar, se eu não me engano, o número, acho que 100 vezes 100. A gente faz aqui, ó, para descobrir. 100 vezes 100 vai dar 10 mil posições. 10 posições de int, por Isso. exemplo. Cada int 4 bytes. Então vai gastar 40 mil bytes. Tá. E tipo, no vetor se aplica a mesma coisa, né? Mesma coisa. Se você tem, por exemplo, um vetor de 5.000 posições de double, por exemplo, então é 5.000 vezes 8. Vai gastar os mesmos 40 mil bytes. Só que com coisas diferentes agora. O outro você tinha uma matriz 100 por 100 de inteiros e agora você tem um vetor de 5.000 posições de double. Todos os dois gastam 40 mil bytes, mas com coisas diferentes. Tá. Professor, Deixa eu só responder o Guilherme ali. Como que o usuário pode escolher o valor dos vetores da matriz, por exemplo? Na verdade, eu acho que você está querendo falar os tamanhos, né? Porque os valores, a gente já fez isso nos exercícios, né? Então, aí os tamanhos é o que eu preciso que vocês tenham entendido da aula de hoje para eu explicar semana que vem. Tá? Eu não ensinei nada sobre alocação dinâmica. Nada. Tá? Eu não falei nada. Só que para entender a alocação dinâmica, que é o assunto da aula da semana que vem, vocês têm que ter entendido direitinho o dessa semana. Entendeu? Então, assim, não falei disso ainda não, viu, Guilherme? Vamos lá. Vamos ver o que o Fernando falou aqui. Uma dúvida. Se no caso de toda variável estar armazenada na memória, naquele caso que você mostrou, o é comercial no scanf, então quer dizer que ele procura um valor igual àquele digitado pelo usuário na memória e guarda lá? Quer dizer que ele pega o valor que o usuário digitou e guarda lá. É exatamente isso, tá? Tava até escrito isso no slide da aula 1, só que lá a gente ainda não tinha visto toda a informação, mas hoje vocês já têm condições de entender, quer ver? Ó? Vamos chegar aqui. Aqui, ó. Scanf. Essa função converte o texto que o usuário digitou
e coloca na memória no local indicado pelo endereço da variável. Então aqui, ó, ele pega o que você digitou, que é um texto, né? Tá lá no terminal, é um texto, e converte para o tipo que você falou que é. Então você falou que é 1% de, ele converte para um decimal. E guarda onde? Guarda no endereço que você passou para cá. Então ele está guardando no endereço da variável idade. Entendeu? Agora ficou mais claro? Assim, agora que a gente já viu essa aula, deu para entender certinho o que estava acontecendo desde a aula 1? Beleza. Deixa eu continuar lendo aqui. A alocação dinâmica na prática seria as funções do stdlib? Isso. Malloc, calloc, realloc e free. Exatamente. Tá? Que é o assunto da nossa próxima aula. Vamos lá, do Eduardo. Se o vetor tiver 5 espaços na memória, ele precisa ter 20 bytes? Se for um vetor de inteiro, sim. Né? Porque se for um vetor de double, ele gasta 40. Se for um vetor de char, ele gasta 5. Se for um vetor de float, ele gasta 40. Tá? Então não é o fato de ter 5 espaços que faz ele gastar 20. É o fato dele ter 5 espaços de alguma coisa de tamanho 4, que faz ele gastar 20. Entendeu, Eduardo? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, Hum. se você pegar o size-off de um vetor ou matriz, vai sair o número de bytes ou quantidade de elementos? Vai sair o número de bytes. Ah, tá. Mas aqui, do vetor e da matriz, você só tem essa informação onde você declara, tá? Porque depois você só tem o endereço onde ela começa. É justamente o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, assim, você só consegue pedir o size-of de um vetor ou de uma matriz no local onde você declara. Tá bom? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Que falta que faz aquele negócio fulano de tal tá digitando. Que eu não sei se ninguém tá respondendo ou se alguém tá escrevendo alguma coisa grande aí. Fernando falou que não. Tem bastante pessoa, mas muita gente em silêncio aqui, né? Mas se tiver tudo tranquilo, eu vou fazer o seguinte, vou parar a gravação, vou subir esse vídeo agora no YouTube e aí eu resolvo os exercícios aqui que o pessoal pediu, que eu não lembro, mas eu vou voltar aqui e vou olhar. Tranquilinho, então? Então vamos lá, vou contar aqui, ó, 15 segundos, só porque como eu não sei assim, se alguém tá digitando ou não, contar 15 segundos aqui, se ninguém tiver nenhuma dúvida nesses 15 segundos, eu vou parar de gravar aqui e aí subo o vídeo. Belezinha, então tá bom. Então parei de gravar.